Todo fã de Chaves sabe de cabeça um monte de frases famosas e bordões dos personagens, certo? Ah, isso pode ser. Mas só fã raiz, mas raiz assim, de verdade, vai saber quais foram as primeiras falas de cada um dos moradores da vila. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Se você não sabe, não te contaram ou não te disseram, não tem problema, pois o Vila do Chaves está aqui para te refrescar os miolos. E é por isso que hoje a gente vai ver as primeiras falas de cada um dos principais personagens de Chaves. Então já pode começar a sentir o cheiro do grude e vem com a gente. Antes de começar, eu preciso fazer algumas pequenas considerações para todo mundo ficar no mesmo barco, como eu sempre faço. Tudo bem. Chaves, como um seriado independente, como a gente conhece, começa em 73. Porém, as primeiras histórias, na verdade, foram gravadas em 72, enquanto Chaves era apenas um esquete dentro de um programa maior chamado Chespirito. Era tudo mato. Até aqui, beleza, né? Matsumoto. E essa fase independente durou até 79, pois a partir de 1980 volta a existir um programa chamado Chespirito e Chaves volta a ser um pequeno esquete dentro desse programa. Quê? Se você não sabe o que é um esquete, imagina o Zorra Total. Não tô comparando que o programa Chespirito parecia o Zorra Total. Não, é só o formato, porque assim você consegue entender que são várias pequenas histórias de diversos personagens dentro de uma mesma faixa horária. No caso do Chespirito tinha Chaves, Chapolin, Dr. Chapatin, Chaparrão e por aí vai. Ah, bom, então assim sim. E nesse formato, Chaves durou até 92. E eu expliquei tudo isso só para você entender que nesse vídeo a gente vai falar das primeiras falas só da parte independente. Por quê? Porque não faz muito sentido falar a primeira fala a partir de 1980, sendo que só teve uma continuação. Enfim, vai virar bagunça. Explicações dadas, vamos ao que interessa. Começando pelo começo, o episódio mais antigo de Chaves que temos acesso é o Remédio Duro de Engolir, é claro, de 72. E é um episódio ainda muito diferente daquele Chaves que nós estamos mais do que acostumados. O Seu Madruga e a Chiquinha moram na casa da Dona Florinda, o Madruguinha aparece de boina e de camiseta amarela, e o Chaves tem um choro bem esquisito. Ao invés do clássico eu acho que é a primeira vez na vida que eu imito o choro do Chaves. Deu pra perceber que não saiu grandes coisas, mas enfim, ele faz ainda um choro muito esquisito, parece um massacote, um gato berrando, sei lá, é estranho. E tudo fica ainda mais curioso quando a gente descobre que essa cena que você assistiu, na verdade, é a primeira fala do Chaves, ou devo dizer, o primeiro miado do Chaves. Não! O garoto chora, ou mia, seja lá o que for, porque tomou uma cuspida do Seu Madruga após tentar fazer a Chiquinha tomar um remédio. Mas a próxima é você quem vai tomar. Tá. Veja. E logo depois do choro, finalmente temos a primeira fala de verdadeinha do Chaves. O que aconteceu, Chaves? O teu pai cuspiu de mim. O seu pai cuspiu em mim. Quando você imaginou que essa seria a primeira fala de todas do Chaves? Ah, eu nunca. Falando que o Seu Madruga cuspiu nele. Que aleatório. E a cereja do bolo é o Nimin, não é nem um cuspiu em mim. Só deixa as coisas ainda mais incríveis. Nessa história, dos personagens que a gente conhece muito bem, além do Chaves, só participam Chiquinha e Seu Madruga. Então, é claro, temos a primeira fala de cada um deles nesse mesmo episódio. Como os dois aparecem juntos, uma fala vem seguida da outra. Primeiro a Chiquinha. Não, papai, eu não vou tomar, papai. É ruim, eu não quero, não. Depois o Seu Madruga. Calma, filhinha, calma. Olha, e depois? Este remédio é muito gostoso, filhinha. São diálogos comuns, nada muito interessante, mas também convenhamos que depois do cuspiu em mim é difícil ficar surpreso com qualquer coisa.
Pensando bem, a gente pode se surpreender com a primeira fala da Dona Florinda. A velha Coroca aparece pela primeira vez no episódio Quem Canta Seus Males Espanca, também de 72. Essa é uma versão embrionária do Festival da Boa Vizinhança, por isso todos os moradores estão ali reunidos para o festejo. Lembre-se que estamos na festa da boa vizinhança! É verdade. Por favor! Todo mundo aproveita aquele clima bonito, bem bonito, para fazer as suas promessas de boa vizinhança. Algo como promessas de ano novo, mas numa festa. Seria mais ou menos isso. Aliás, pensando bem, querem ver um vídeo a respeito de todas as versões do Festival da Boa Vizinhança? É um bom tema, talvez eu já até comentei por aqui e esqueci de fazer. São muitos temas, galera, vocês mandam várias sugestões, a gente também tem muitas ideias boas, tá passando uma mosca, vou jogar ela no café. Tem uma mosca no café! É, eu vi, mas quanto café a mosca pode ter tomado? Enfim, quem começa é a Dona Clotilde, que também aparece pela primeira vez nesse episódio. Muito obrigada. Bem, como ia dizendo, o motivo dessa festa é de unir os vizinhos dessa nossa vila. É para que vá se acabando essas pequenas rivalidades que possam existir entre uns e outros. O discurso é bonito, lembra até aquele famoso poema sobre o amor. Ah, sim, porque o amor. A bruxa do 71 tenta terminar a sua fala de um jeito mais legal, um pouco mais amorosa, só que ela acaba piorando e ofende todo mundo de forma indireta. Prometo não voltar a debochar das humildes condições de todos vocês que não têm culpa de serem o que são. Até porque eu não sei se você sabe, mas bem nesse comecinho, nos primeiríssimos episódios, a bruxa do 71 tinha um comportamento que logo depois se tornou da Dona Florinda. E falando nela, temos a primeira fala da Dona Maguila. Tá preparado? Bem, da minha parte, eu prometo que não bato mais no seu Madruga. Sim, você ouviu bem, você lavou as orelhas direitinho. Ela disse, em sua primeira aparição, em sua primeira fala, eu prometo que não bato mais no seu Madruga. Por essa, eu não esperava. Eu também não. E já que o bochechudo apareceu no vídeo, vamos falar sobre o surgimento dele no seriado, que acontece em Quem Semeia Moeda. Tudo começa com ele falando debaixo do tanque procurando uma moeda que perdeu. Quando ele encontra a Chiquinha, vem a primeira fala. Escuta aqui, o que está procurando? É um cruzado que eu perdi. Nada demais, então vamos pro próximo, o Sr. Barriga. O dono da vila já chega chegando, colocando todas as coisas do seu Madruga no pátio, pois ele está despejando o velho lobo do mar em um episódio que se chama, bom, é meio óbvio, O Despejo. Pode me explicar o que significa isso? Eu avisei que se não pagasse todo o aluguel atrasado, eu despejaria o senhor. Pouco antes dele explicar para o seu Madruga o que estava rolando, já temos a sua primeira fala, antes mesmo que a câmera pegasse a cara do Zenon. Não temos a manhã toda. Põe tudo aí, vamos. A gente percebe que os personagens ainda não eram 100% aquilo que se tornou logo depois e, enfim, viraram aquelas figuras que nós tanto amamos. O Sr. Barriga todo autoritário, bem bravo e tal, depois acabou virando pura bondade. Se a gente analisa os primeiros episódios que contam com o Sr. Barriga, a gente percebe claramente que ele era muito irritado, era enérgico, nervoso e, enfim, as coisas mudaram um pouco tempo depois. Assim como o seu filho, o Nhonho, que surge com um figurino atrevidamente exótico. E eu adoro essa roupinha do Nhonho. Toda vez é só lembrar do Nhonho. Meu Deus, é maravilhoso. Enfim, vamos pro Festival da Burrice. Nhonho! O senhor me chamou, papai? E aqui também temos a primeira fala da Pops. Pops! Anda logo, menina! E também temos a primeira fala do Godines, quando a história já tá rolando lá na escolinha. E olha, essa fala demorou para sair. Godines! 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 Sim, professor! Estou fazendo a chamada. Ah, presente. Tá sentindo falta de alguém nessa lista? Alguém bem alto? O tobogã de salto alto? O mangueira de bombeiro? O encanamento de 1 quilômetro? O professor Girafales. O mestre aparece pela primeira vez no episódio Pintores Amadores. E a sua primeira cena é aquele famoso encontro com a mamãe do Kiko, envolvendo uma bela pisada na bola por parte dela. E o senhor, seu animal!
Mas se você pensa que a primeira fala dele foi um Dona Florinda, se enganou. Se liga. Ai, desculpe, mas eu estava xingando o pai da Chiquinha. Não se preocupe, Dona Florinda. Eu fui testemunha do doloroso incidente ocorrido agora há pouco. Muito a cara do mestre linguiça, né? Uma fala cheia de pompa, palavras bonitas, muito formal, um homem culto. Até um pouco exagerado, né? Vamos combinar. Ele podia só falar, tranquilo, Dona Flor, eu vi tudo que rolou, relaxa. E até a resposta dele pro convite da Dona Florinda é diferente nessa cena. Não quer entrar para tomar uma xícara de café? Obrigado, mas antes gostaria que aceitasse este humilde presente. Pulando agora para a última temporada de Chaves, temos as primeiras aparições no mesmo episódio de Dona Neves e Jaiminho. E são falas muito comuns, nada demais. Primeiro, Jaiminho conhece toda aquela simpatia da Dona Florinda. Bom dia. O que tem de bom? E depois, a Dona Neves copia a fala do Jaiminho. Bom dia, rapazinho. Como eu disse, são falas normais e de acordo com o momento, afinal de contas, essa é a entrada definitiva de dois personagens que ficaram um bom tempo ali e, na verdade, só foi acontecer lá no finalzinho dessa fase independente. Então não dá para esperar muita coisa, o público ainda provavelmente sentia falta principalmente de Kiko e Seu Madruga e quase fiz besteira, quase. Peraí, palma, não Priamuscânico. Não é a primeira fala da Dona Neves. Essa é a entrada definitiva da bisavó da Chiquinha, mas ela já tinha aparecido antes. Em 77, quando o Seu Madruga quase foi despejado novamente, ela surge nesse flashback. Madruguinha, o que houve com o neném? Ufa, por pouco a galera não reclamou nos comentários. Se bem que deve ter gente que já vai comentando no meio do vídeo, já falei, Renan, você tá errado. E nem esperou 30 segundos para eu corrigir. Se é que demorou tudo isso. Ahá, peguei alguns comentaristas do Vila do Chaves no pulo do miau outro gato. Enfim, falando em primeiras vezes, vou aproveitar para lançar a palavra-chave de hoje. Você se lembra qual foi a primeira vez que você assistiu Chaves ou Chapolin? Espera, deixa eu me concentrar então. Se você, assim como eu, tá numa fase de 25, meio anta, 30 e poucos, 30 e todos, provavelmente assistiu no SBT. Mas se você é muito jovem ainda, talvez tenha assistido pelo YouTube, pelos DVDs, por algum streaming, ou então assistiu primeiro o desenho animado e depois conheceu a série clássica, vai saber. Eu já me esqueci. E se você não lembra com exatidão, que é o meu caso, pode colocar uma estimativa, sei lá, alguma coisa de memória afetiva, o horário que você mais assistia, os canais que você geralmente consumiu Chaves. Só não precisa falar assim, foi no SBT, anos 90, né, uma contextualizada. A gente gosta de bater esse papo, eu adoro ler os comentários de vocês. Vai ser muito legal, então bora comentar. Sim. E talvez eu te mostrei algumas cenas que você sequer se lembra ou sequer assistiu. E você pode estar pensando, caramba, como era diferente esse Chaves no início? Como era essa fase da gravação do seriado? Como era o começo de tudo? A gente tem vídeo sobre isso, mas melhor ainda, que tal conhecer os primórdios das produções de Chespirito antes mesmo do surgimento de Chaves e Chapolin? É só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado para você ficar por dentro do que eram os super gênios da mesa quadrada, raridade, coisas que você dificilmente vai encontrar na internet. A gente foi atrás, trouxe nesse compilado com várias informações muito valiosas e é por isso que a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.